arrependa-se. Arrependa-se de seus pecados, o que significa dizer que você precisa se humilhar, aceitar a disciplina divina. E aí, Deus vai ser favorável a você mais uma vez. Bom dia, graça e paz. Vamos lá, Salmo capítulo 3. Davi está fugindo de Absalão, que é o filho dele. E por que isso está acontecendo? Lembra que Davi havia mentido, adulterado e matado? Deus, por conta disso, prometeu que ele iria punir Davi por conta disso. Iria. Por exemplo, Davi, o que você fez no escondido, eu vou fazer em cima do telhado para todo mundo ver. Davi adulterou com uma mulher. Absalão, que é esse homenzinho aqui, filho de Davi, pegou as mulheres de Davi, colocou lá em cima, lá no terraço, lá para todo mundo ver e dormiu com elas, manteve relação com elas, com todas as mulheres de Davi, para todo Israel ver. Ou seja, Absalão está sendo aqui o juízo de Deus sobre Davi. Mas olha que coisa interessante. Davi está fugindo de Absalão. Absalão está fazendo isso porque Deus está punindo Davi. Então, isso aqui que está acontecendo é a disciplina de Deus sobre Davi. Mas vamos ler, olha que coisa interessante. Salmo 3:1. Senhor, como o número dos meus adversários tem crescido. Muitos se levantam contra mim. Muitos dizem de mim, em Deus não há salvação para ele. Mas tu, Senhor, é o meu escudo. Peraí, como é que pode um negócio desse? Davi está seguro porque Deus é com ele. Ele está dizendo, Deus é comigo aqui. Nessa circunstância, Deus é comigo. Mas como assim? Como assim? Se Davi não está colhendo aquilo por conta do seu pecado? Lembra, quando Davi estava fugindo, Simei se aproximou de Davi e começou a amaldiçoar Davi. E aí diz o texto que Absai, comandante do exército de Davi, disse assim, Davi, quer que eu o mate? Davi então retrucou, não, porque se Deus o mandou para me amaldiçoar, quem é você? Davi, então, ele mesmo entendia que ele estava sofrendo tudo aquilo por conta de seu pecado. Deus estava disciplinando Davi. Mesmo assim, ou seja, toda aquela circunstância era por conta do pecado de Davi. Mas aqui ele está dizendo que Deus era com ele. Como é que pode? Aquilo que aconteceu foi Deus permitindo aquele juízo. Ao mesmo tempo, Davi está dizendo que Deus era com ele. O que é isso? Se o próprio Deus permitiu aquela desgraça, como Davi pode dizer que Deus estava com ele? O arrependimento faz isso. Se nós pecamos, haverá consequências, como houve aqui com Davi. Mas, se houver arrependimento, Deus vai estar conosco, até no meio do juízo que Ele mesmo trouxe a nós. Por conta do nosso pecado, o espinho pode vir sobre a nossa pele. Mas Deus, Ele pode curar essa ferida. Deus, Ele pode usar essa ferida para um bem maior. E Deus pode fazer com que a gente que merece colher o espinho, colher algumas rosas no meio aí. Então, essa é a ideia. Essa é a ideia. Como que nós podemos estar sofrendo algo hoje por conta de nossos pecados? Mas se nós nos arrependermos, Deus vai nos dar graça. Eu não sei que tipo de graça. Pode ser graça para remover completamente o problema, Ele pode fazer isso, óbvio que pode. Graça para que a gente suporte as dificuldades e consequências do nosso pecado. Graça para usar esse sofrimento para alguma coisa que o glorifique. Enfim, eu realmente não sei. Mas aqui, por meio do exemplo de Davi e muitos outros, nós podemos ver que Deus é misericordioso quando nós nos arrependemos. Mesmo que a gente esteja colhendo o fruto do nosso pecado, que Davi estava colhendo aqui, mesmo assim, ele está dizendo, olha, Deus é comigo. Deus é comigo, eu sei, eu estou colhendo isso aqui, é fruto do meu pecado, mas Deus está comigo aqui nessa batalha. É isso que ele está dizendo. Verso 6, não tenho medo de milhares. Por quê? Porque ele não tinha medo, porque ele tinha convicção de que Deus era com ele. Ora, vou falar mais disso acho que amanhã, sobre a gente aceitar, né, os desígnios de Deus, os sofrimentos de Deus. Vou falar disso amanhã, mas hoje eu queria falar só sobre isso. Como que um arrependimento genuíno atrai Deus? Como que um genuíno arrependimento te leva a desfrutar do favor de Deus, mesmo em meio aos juízos dele? Tem um salmo, né, que declara que Deus afofa a nossa cama no leito de enfermidade. Ou seja, a enfermidade está ali, mas ele afofa, ou seja, ele deixa mais suave. Que coisa! Como que mesmo em meio aos sofrimentos oriundos de nossos pecados, quando a gente se arrepende, o sofrimento pode até continuar, como continua com Davi ali, mas de alguma maneira Deus concede graça para nós. Alívio. Deus é conosco, usa o sofrimento para o nosso bem.
Portanto, o segredo é esse coração arrependido de Davi. Como ele faz aqui? Quando o Simei vem para amaldiçoá-lo, taca a pedra nele, Davi não diz, que isso? Não, ele fala, não deixa, foi Deus que mandou. Eu vejo em nossa era, né, todo mundo quando sofre alguma coisa, pensa que é Jó. Já falei isso aqui muitas vezes, né? Não, eu estou sofrendo como Jó por sua fidelidade. É impressionante, eles nunca sofrem por conta de pecado, né? É impressionante, é impressionante. E Davi, ele se humilha diante disso. Ele fala, não, eu mereço isso aqui mesmo. Eu mereço. Em outra oportunidade, um dos sacerdotes, quer dizer, aqui mesmo nesse cenário, Davi está fugindo e um sacerdote se aproxima de Davi e traz a Arca da Aliança. Davi diz assim, não, deixa lá. Se Deus julgar que eu devo voltar, eu voltarei. Se Deus julgar que eu não tenho que voltar, amém. Você vê crente falando um negócio desse hoje? Não, se Deus não quiser me punir e não me perdoar e eu continuar aqui nessa situação difícil, não tem problema, amém. Você vê crente falando isso? Pelo contrário, eles são ensinados na teologia da prosperidade, decrete que, e por aí vai, isso aqui vai sair. Não, não é assim que funciona. A gente se humilha diante dele. Davi fez isso, e justamente por isso Deus foi favorável a Davi. A Bíblia declara que a gente tem que se humilhar diante de Deus. Uma das maneiras de se humilhar é isso, dizer, isso aí é difícil. Vamos dar um exemplo bem simples, eu sempre dou. A gente sofre hoje um monte de coisa que é oriunda do nosso pecado e não tem muito conserto para isso não. Por exemplo, a gente fica velho, é ou não é? Ou você acha que Adão, antes de pecar, ia ficar velho, com ruga, careca? É óbvio que não. Isso é consequência do pecado. E o que a gente faz? A gente aceita. Não estou dizendo que a gente vai ser relaxado, que a gente não pode cuidar da saúde, enfim. Mas não adianta, você viu? Vê a Gretchen aí, a situação. Tenta reformar a cada dia, o negócio fica pior. Tá vendo? O que a gente tem que fazer? A gente tem que aceitar, não tem outra coisa. Aceitar mesmo que a gente fica feio, que o negócio é feio. Não tem outra coisa. O tempo, o calor. É consequência do pecado. Ou você acha que no céu a gente vai sofrer 45 graus a temperatura, na sombra. Não, lá vai ser tudo refrigerado, vai ser temperatura deliciosa. Tudo isso é consequência do pecado. E a gente vai carregar o resto da vida. O imposto, outra coisa, imposto. O que a gente consegue fazer? Não consegue fazer muita coisa. É injusto, eles roubam a gente. IPTU tem uma coisa que é um roubo descarado. O asfalto da minha casa eu paguei, a luz da rua a gente paga. Então, o que é o IPTU? É roubo, não tem outra palavra. É roubo. É roubo. Não tá trazendo nenhum benefício para minha casa aquele IPTU. Nenhum. Tudo que eu tenho aqui eu paguei. Então, para que o IPTU? É roubo sistemático. E o que a gente faz? A gente entende como consequência do pecado humano. E a gente aceita. Eu sei, revoltante. Não, aquilo que a gente pode mudar, a gente tenta o tempo todo. E óbvio, em relação a isso aqui, eu estou ensinando sobre isso. Eu ensino sobre política aqui. Poxa, se eu conseguir ajudar a melhorar isso, a diminuir os impostos, eu estou sempre tentando. Mas hoje, agora, nesse exato momento, não consegui ainda. Vou continuar. Mas não consegui, o que eu faço? Eu digo, bendito seja o Senhor. Eu fico indignado por um lado e ensino sobre isso. E falo, isso é um absurdo. Mas orando no meu quarto, eu digo, bendito seja o Senhor, a gente merece isso e muito mais. A gente merece esses governadores que nos roubam. Nós merecemos. Eu luto para que isso diminua. Eu faço vídeos para que isso não aconteça. Eu me mobilizo quando eu posso. Mas depois, quando eu vou orar, eu falo, bendito seja o Senhor. Davi fez isso, ele se humilhou diante de seu pecado. Ele reconheceu, melhor, diante de Deus, reconhecendo o seu pecado. Faça isso. Quantas coisas ruins a gente está colhendo hoje por conta de nosso pecado? Ao invés de ficar revoltado com o mundo, com Deus, reconheça, se humilhe. Faça isso, Davi fez isso. E aí sim, você terá o favor de Deus sobre você. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, obrigado por mais um dia. Obrigado, Pai. Obrigado, sim, por tudo que o Senhor tem feito e pelas disciplinas que o Senhor tem dado a nós, pelas vezes em que somos corrigidos. Obrigado, inclusive, nos regozijamos, inclusive em meio aos sofrimentos, como diz teu servo Paulo. Porque, afinal de contas, nós merecemos. Na realidade, o Senhor tem dado muito menos do que merecem os nossos pecados. Por isso pedimos perdão mais uma vez, nos humilhamos diante do Senhor e clamamos que o teu favor esteja sobre nós como esteve com Davi, como esteve sobre Davi. Ó Deus, mesmo em nossos sofrimentos, nós oramos, concede-nos a tua graça, que a mão do Senhor esteja conosco. Ó Deus, tem misericórdia de nós. Concede-nos a tua graça e a tua força. Concede-nos, ó Deus, a tua bênção sobre as nossas vidas. Perdoa os nossos pecados e enche-nos de fé para vivermos uma vida santa e íntegra diante do Senhor. A cada dia mais e mais. Nós oramos em nome de Jesus.
Amém, gente? É isso aí. Amanhã a gente continua falando desse tema, hein? Deus abençoe. Até a próxima.